boa tarde, boa noite para você que está aí com a gente. Esse é o nosso primeiro MesaCast, né? A gente já vem gravando os podcasts aqui da comunidade, mas esse aqui é o primeiro MesaCast. Eu tive a honra de ser convidado para estar aqui na mesa com o pastor Evaldo. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, muito bom também estar no MesaCast. MesaCast. Bem-vindo a galerinha que está aqui por trás das câmeras também, gravando com a gente. E para quem não me conhece, eu sou o Gede. Eu estou aqui, podia ser você, mas acho que eu estou aqui representando também toda a nossa comunidade para ter esse tempo de mesa com o pastor aqui e trocar essa ideia. A ideia é que seja mesmo um bate-papo e que a gente evolua. Você vai ter um tema central, mas a ideia é que a gente fale de todas as coisas, né, pastor? Vida com Deus. Vida com Deus, exatamente. Eu queria começar, né, já falando. Estava chegando aqui, estava com um sentimento de muita gratidão, assim. Acho que nessas últimas semanas a gente tem vivido coisas incríveis em Deus, né? Não sei, as celebrações de domingo, para mim, fui para casa assim com uma sensação de, meu Deus, o que a gente está experimentando em Deus, a ceia, os irmãos, aí saindo, toda aquela galerinha saindo do Zoom feliz da vida. Não sei se o pastor está tendo essa sensação também nas últimas semanas aí, pastor. Na verdade, eu creio que é uma coisa que tem acontecido há alguns meses, assim, de forma crescente, né? Eu lembro disso que a gente orava a Deus nesse sentido, né? São celebrações significativas, né? Elas não são apenas um encontro que a gente vai lá, mas um momento que é transformador, que é um encontro mesmo, né? Parece que a arca está ali. É verdade. Ele pensa no tabernáculo, pensa na arca, a presença de Deus. Acho que isso tem sido uma experiência que a gente tem tido, né? E quanta gente nova chegando, né? Eu olho assim, às vezes eu tô ali, eu olho para trás e eu vejo tantas pessoas que ainda não conheço, né? Eu servi muito tempo no Conexão e sirvo, né? Então a gente conhece basicamente todo mundo, mas quantas pessoas novas chegando, isso é maravilhoso. Essa semana também o pastor esteve em São Paulo com a pastora Nana e estava no lançamento da Bíblia, a Bíblia de toda mulher, a Bíblia que a pastora Nana participou com o devocional. Eu queria que o pastor falasse um pouquinho da Bíblia. E, pastor, como que foi lá esse encontro? Foi segunda ou terça? Segunda-feira? Segunda-feira. Segunda-feira começou meio-dia. Né? Saindo daqui de manhã para lá. Foi só o pastor e a pastora? Só eu e ela. Mas assim, a Bíblia de Toda Mulher foi um empreendimento da Quatro Ventos, que é ligado ao Hotel Hayashi, o pessoal lá, a Zion. É a editora da Zion, né? Uhum. E eles fizeram um projeto com devocionais de mais de 100 mulheres. E gente, assim, conhecida, né? Da nossa comunidade mesmo, a Denise Souza, a esposa do pastor Samuel, a Mônica Souza, do Davi, a Sara Hayashi, mais de 100 mulheres, né, que fizeram, trazendo então uma devocional sobre determinados textos. E nesse dia lá foi o lançamento da Bíblia de Toda Mulher. Nós tivemos lá a Lumelpídio, a Ana Nóbrega, várias pessoas lá que ministraram, né, as mulheres ministraram. Estava a esposa do Subirá também, a Kelly, e várias outras pessoas. O pastor estava de segurança. Pastor. Pois é. Foi o Samuel que chegou hoje, nós somos motoristas. Só guardar a mulherada. Né? Elas falaram, elas pregaram, elas fizeram louvor, fizeram apresentação. Foi um momento muito interessante. E é uma ideia, né? Até o Hotel Hayashi no final estava falando sobre isso, de despertamento mesmo de reacender a paixão pela palavra. Algumas mulheres falaram, até a Sara Hayashi talvez foi a que foi mais enfática nisso. A gente tem perdido o amor pela palavra, o amor pela Bíblia. Uma coisa que a gente tem procurado recuperar na comunidade através do plano de leitura, né? Sim. A importância de nós individualmente termos essa comunhão com Deus, conhecendo a Deus através da revelação que Ele faz através da palavra. Então eu acho que é válido isso, né? Até alguns estavam falando, precisa ter agora a Bíblia do homem, do adolescente.
Sei lá se precisa ter. Eu sei que precisa o povo ler a Bíblia. Né? Não é uma nova Bíblia, né? É uma Bíblia com devocionais. Eu ficava com a Nana. Lá em casa, né? A Esther também, né? Brincando com a Nana. Agora ela escreveu o 67º, né? Termina Apocalipse e tem o Evangelho segundo a Nana. Ia ficar impossível, né? Meu Deus do céu. Tá louco. Do jeito que tá, já tá bom demais. Aí ela teve foram 5 devocionais bem interessantes. Legal. Mas foi um empreendimento bem legal. E interessante que eu vi lá, né, pelo que a gente percebeu, vendeu muita Bíblia. Assim, milhares, né? Talvez centenas de milhares de Bíblias que saíram só nisso. O pastor já leu algum dos devocionais que ela colocou e reconheceu as histórias já? Da Nana eu li na hora que ela fez, né? Uhum. Até a que eu tinha apontado aqui, que era de Levítico, ela conta a história do porquinho dela que ela tinha, né? A Nana, família de... Meu sogro era fazendeiro, então tinha esses bichos, trazia porco, tatu, macaco, e a Nana tinha esse Chico Preto. Ela conta sempre essa história aí desse porquinho que ela tinha, e daí ela vai extrair uma lição. Ela faz o reverso, né? Porque Levítico entre 19 e 21 vai falar sobre santidade. Uhum. E o Chico Preto, eles davam banho, punham fitinha e tal, e o Chico Preto procurava uma lama, né? Ela já parecia uma lama. Aí a Nana fala que na vida dela foi inverso. A natureza dele era de lama. É de lama. E ela é o contrário, ela estava na lama e Deus a encontrou, né? Bem interessante a devocional, bacana para acompanhar até o conteúdo do texto, né? Para o pessoal nosso que está no plano de leitura é bem legal isso. Verdade. E falando em plano de leitura, a gente está lendo o livro de Êxodo, alguns já estão indo para Levíticos, e quem está fazendo 6 meses? 6 meses e 3 meses já está mais adiantado, né? E hoje o tema central desse nosso MesaCast aqui vai ser o livro de Êxodo. Uhum. E algumas pessoas mandaram pergunta, então se você também tem pergunta, qualquer pergunta, na verdade, relacionada à Bíblia que você queira também que a gente coloque aqui dentro desse bate-papo aqui, desse espaço que é o MesaCast, você pode mandar também, manda para a Morgs aí, que a Morgs passa para a gente. Mesmo depois desse momento que a gente vai falar sobre esse assunto, pode perguntar e no próximo a gente vai conversando, né? Pastor, quando fala de Êxodo, Êxodo é uma palavra até bastante conhecida, assim, significa partida, a gente tem bastante, até no nosso cotidiano, Êxodo rural, e a partida, a saída das pessoas em algum lugar, né? Essa é a palavra que define Êxodo, mas para o pastor, assim, se o pastor fosse falar o livro de Êxodo, eu definiria em uma palavra, assim. Aliança com Deus. Eu acho que ali é a figura do que a Bíblia quer mostrar. Eu falei até na outra situação, não fui tão longe nesse... Mas para mim, assim... Ali você vai ver a restauração da presença através do tabernáculo, depois de toda a situação do Éden e a promessa feita a Abraão em Gênesis, você vai ver o começo desse restabelecimento da presença através do tabernáculo, né? E do estabelecimento então de uma aliança entre Deus e o homem, que foi quebrada lá no Éden. Agora Deus quer restabelecer e estabelecer uma nova aliança. Claro que olhando da perspectiva histórica, a gente vai ver a questão da saída, sim. Vai ver a questão da passagem, que é a Páscoa, a libertação, mas eu creio que o marco para o conjunto da Bíblia é a aliança, né? Até a própria Páscoa, que é uma prefiguração da Páscoa cristã, da morte e ressurreição de Jesus, ela vai sempre nos lembrar essa questão da aliança que Deus estabeleceu conosco, né? E eu acho que um marco também de como nós somos ruins e esquecemos dessa aliança, né? Porque Deus já tinha uma aliança com o povo dele lá atrás, que foi esquecida, acho que nesse tempo, enquanto escravos. E é legal, gente, você olhar para o texto, você pega o Êxodo, como o Êxodo começa? Êxodo começa com a família de José, de Jacó, agora no Egito. Só que eles se tornam escravos. Sim.
e mostra a opressão que eles sofrem por Faraó. Até o texto vai mostrar que Deus endurece o coração do Faraó. Sim. A imagem da maldade do Faraó contra o povo escolhido, separado, estava lá no Egito. O final do texto de Êxodo vai mostrar isso que está falando. Agora não é Faraó que é mau, o povo que é mau. O povo é mau. Porque Deus vem em busca de uma nova aliança com o povo. E o que o povo faz? O povo faz um bezerro de ouro para adorar. Eles fazem uma aliança com Deus. É muito interessante isso, que era: não tereis outros deuses, não terás falsos deuses, imagem de escultura. Pois eles fazem exatamente isso imediatamente depois de aliançarem e dizerem que vão cumprir com isso. A memória é muito curta, assim, né? Porque vive um êxtase com Deus e, sei lá, acho que foi 20 dias ali depois, já estavam fazendo... Olha, não sei nem se chega a isso, eu não estou lembrando exatamente a localização do texto, mas é bem... E é interessante porque a gente senta para conversar um negócio, que povo tremendo, que povo terrível, como é que pode um negócio desse? Eu fico pensando que parece muito com a gente, né? Nós parecemos muito com eles. Parece que isso é cíclico, né? E retorna sempre. O pastor acha que esse tempo que eles estavam, né, todo como escravos no Egito, assim, será que eles chegaram a perder toda a fé que eles tinham em Deus? Será que eles perderam toda a identidade? Porque Deus se apresenta para eles de novo, né? Eles queriam saber quem é esse Deus. Ele fala: eu sou. Onde aparece a figura de Deus, de Yahvé, né? Ele se revelando a eles, né? Poxa, mas eles vêm de uma geração que conhecia. Como será que se perdeu de fato nesse tempo que eles estavam? É difícil a gente aquilatar em que medida isso vai acontecer. Claro. Uma das coisas que fica muito clara é que, embora Moisés tenha sido criado em toda a ciência do Egito, Sim. O texto mostra claramente que ele também foi criado com a cultura, com a herança que Israel tinha, né? Então com o conhecimento de Deus, talvez não da forma devida, mas foi, e isso estava de alguma forma ali no meio do povo. Quando eu falo isso é no sentido de que não havia se extinguido de todo o fogo, não apagou a chama completamente, mas porque eu acho que toda aquela situação que a gente vê em próprio Jacó, em José, né, o temor de José, tudo isso marcava a história deles, né? Mas não era uma busca proposital, não era uma busca intencional. Parece-me que a coisa ficava mais naquela situação eu entro num aperto, então vamos apelar para Deus, né? Sim. Parece uma situação semelhante ao que vai acontecer no livro de Esther, quando você não vê também a citação sobre Deus, a manifestação sobre isso, mas você percebe ele. Aliás, eu estava lendo sobre Êxodo 1, e é interessante, entre o versículo do capítulo 1, versículo 1 ao 20, você não vê o nome Deus, nenhuma vez. Sim. Mas você percebe ele ali. Sim, exatamente. Não existe uma definição dele, né? Mas ele estava presente, ou não havia uma menção deles a respeito dele, mas ele estava presente. E isso é muito interessante na história, porque a gente vai olhar para nós também e lembrar que, eu acho que é uma coisa que a gente precisa lembrar, eu tenho falado muito na igreja sobre isso, não é a questão da religiosidade, nem dessa coisa arada formal de lembrar do nome. Você pode saber a Bíblia inteira e não conhecer a Deus. Né? Conhecer a Deus é uma coisa, a respeito dele é outra coisa. Né? Muitas pessoas conhecem a respeito dele, só não o conhecem. Né? A minha experiência pessoal é esta. Né? Até a minha adolescência eu conhecia pra caramba a Bíblia. Eu vi assim que muitas pessoas não tinham o conhecimento que eu tinha.
Agora, eu conheci algumas pessoas extremamente simples na igreja que não tinham o conhecimento que eu tinha, mas tinham um conhecimento que eu não tinha. Sim. Que fazia toda a diferença. É porque eu acho que é como Deus se apresenta também, né? Porque ele perguntando, tá, se eles perguntarem quem tu és, que eu vou dizer para eles? Aí Deus fala assim, eu disse para eles que eu sou o eu sou. Parece que é tipo assim, não tem como me definir quem eu sou, somente experimentando quem eu sou, alguma coisa assim. Eu estava ouvindo sobre isso, até eu lembro, eu estudei isso no hebraico e tudo, mas é uma definição que dão agora, de judeus dando, né? A declaração ali não é nem eu sou, é eu estou. É presença. Ele é e ele está. Porque ouvia-se falar de Baal, ouvia-se falar de Astarote e os deuses falsos dos cananitas, mas ali eles estavam tratando com Deus um ser pessoal. E até a declaração do nome, a gente às vezes não para pensar, mas a declaração do nome é uma definição que extrapola toda a compreensão que as pessoas podem ter. Porque quando eu digo eu sou o Evaldo, eu sou mais ou menos o Evaldo. Sim. Se for falar em termos de definição mesmo. Eu não sou tudo o que eu declaro ser. Eu me identifico como tal. Agora, Deus, quando Ele declara eu sou, eu estou, é absoluto. Né? E é algo que não dá para, simplesmente falando, não dá para conhecer. Não. Mas é igual o pastor falou, é uma presença. Estando na presença, você vai conhecer. E quanto mais estiverem na presença, mais será conhecido. Mais... E é um artigo de fé, não é um artigo do conhecimento intelectual, do sentimento intelectual. A experiência de fé vai nos levar ao sentimento intelectual. Sim. Mas o assentimento intelectual não nos leva à experiência que a fé traz. É transcendente mesmo nisso, né? A gente precisa, por isso que Jesus disse, se não nascer de novo, não pode ver o reino. Ou Paulo vai dizer em 1 Coríntios 2 lá que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, não se discernem no nível do intelectual, né? Eu posso, como eu falei, posso ter o conhecimento do texto, posso conhecer a história, mas conhecer o Senhor vai para muito além do conhecer simplesmente isso, né? Verdade. Essa presença, né, pastor, eu não sei se algum outro livro na Bíblia ou algum outro povo experimentou uma presença tão marcante, tão real de Deus, né? Cara, teve um povo, né? Quando viram aquele que era a manifestação do próprio Deus em carne. Sim, andaram com ele o tempo todo, né? E como tal, eles ainda perceberam menos ainda do que eu. Né? Tanto que é legal a declaração de João lá, veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Aí fala dele lá indo para a região onde ele havia nascido, sido criado, e o pessoal não honrava ele como profeta na terra dele e tal. Então, eu creio que tem situações, eu acho que as situações de manifestações mais incríveis mesmo que a Bíblia mostra, é a situação do deserto, é a situação de Adão e Eva. De Adão e Eva, com certeza. Do deserto, é a situação... A tenda do encontro, né, onde Moisés se encontrava. É o deserto ali. Depois você vai ver isso também de uma certa forma, né, com Salomão na consagração do templo. E para mim, assim, um texto que para mim mexe comigo é Isaías 6, né? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em alto e sublime trono ali, o cara tremeu na base, ele mesmo fala, né? Porque foi um encontro real com Deus, né? Ele viu a presença de Deus no templo, deve ter sido, eu sempre fico pensando, talvez uma das coisas mais lindas que a Bíblia mostra, que experiência que Isaías deve ter tido, né? De presença. E Êxodo evoca isso também. Agora, é muito interessante de Êxodo, porque você vê lá dos versículos 1 a 20, você não vê o nome e tal, dali para frente, você só vê Deus agindo, né? Sim, exatamente. E é um relacionamento com Moisés, né? Ele chama para conversar,
ele se apresenta. Ao ponto de Moisés chegar lá naquela situação lá que ele fala com Moisés: olha, Moisés, eu estou irritado com esse povo aí, eu não aguento mais esse povo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou te mandar anjos para irem com você e o povo, mas eu não vou mais. Aí, aquilo foi incrível, né? Moisés falou: se o Senhor não vai comigo, então não me permita sair daqui. Isso aí é incrível, né? Porque parece que Moisés... A gente está trocando as moedas, nós queremos os anjos. Exatamente, é verdade. E Moisés, ele muda parece que ele... Não sei se dá para falar nesse termo, né? Mas parece que ele muda a trajetória de Deus, né? Deus ia fazer algo e pelo relacionamento, pela petição amizade. Aí vem essas coisas que são difíceis de explicar, né? Quando você olha para o caráter de Deus e até para os atributos de Deus, com certeza Deus não mudou de ideia. Sim. Eu não consigo pensar dessa forma. Isso é mas alguma coisa soberana aconteceu ali. É algo que deixa um ponto de interrogação, porque assim, parece que Deus mudou de ideia. Que é o caso de Jonas lá na primeira. Eu creio que não. Na onisciência de Deus, no poder que Ele tem, Ele está vivendo com Moisés uma experiência. Moisés está vivendo com ele uma experiência. Pode ser, verdade, né? De enfrentamento mesmo, de andar com ele, de conhecer, que é o caso dele falar: eu me lembrei de Jó também, né? Antes eu te conhecia, já ouvi falar, mas agora os meus olhos te veem e tal. Então, Êxodo nesse sentido evoca muito, como eu falei lá da questão da aliança, evoca muito a questão da presença, que eu creio que é talvez uma das coisas que a igreja dos nossos dias, eu não sei nem se nos nossos dias, mas a igreja tem perdido de vista isso. Quando a gente estava falando lá no começo sobre celebrações significativas, eu penso, né, e é o que a gente orava lá atrás, eu orava mesmo, sabe, um planejamento, pedindo: Deus, nós queremos celebrações significativas, marcantes mesmo para a vida da igreja. Mas o que é a celebração significativa? É ter uma banda legal tocando, ter um bom som, ter luz, ter uma palavra muito legal, ter experiência de pessoas falarem línguas ou caírem. O que é uma celebração significativa? Uma celebração significativa é aquilo que nós falamos do dia que Isaías viu o Senhor. Isso é significativo. Sim. A presença dele é significativa. O resto é resto. Porque se ele estiver presente, as coisas vão acontecer. Sim. Né? Milagres vão acontecer, sinais vão acontecer, maravilhas vão acontecer, sobrenatural vai acontecer, pessoas vão ser transformadas, tudo vai mudar. Né? Eu me lembro dos Salmos lá quando fala sobre isso, né? Que na presença do Senhor há abundante alegria. Não há alegria, há abundante alegria. E isso não até independe das circunstâncias. A gente vai lembrar de Israel no meio do temor, né? O Mar Vermelho à frente e os carros de Faraó atrás. Como é que vai ser? Eu fico pensando, quando eles atravessam o mar, e judeu, eu acho que a gente tem até o sanguezinho no final das contas. Ele está morrendo de medo depois. O que vai ser depois que eles atravessarem isso aqui? Como é que vai ser isso aqui? O que a gente vai fazer da vida? Olha, eles estão vindo, eles estão atravessando. Eles não esperavam, nem o Faraó esperava. A gente lê a história, a gente sabe o final, né? Porque a gente já leu mais 100 vezes, ou mais até. Mas eles não sabiam a história. Eles não sabiam que o mar ia fechar. Não. E aquilo é um negócio assim. Aí vem o povo, né, com a ideia. Eu estava até ouvindo o Rodrigo Silva, pastor adventista, arqueólogo e tal. O cara é um cara incrível, né? Ele contando sobre isso, né? Aí o povo fica vendo os críticos literários, né? Não, porque não era bem o mar, era um vento, Mas que coincidência de acontecer o vento exatamente na hora que o Faraó está atravessando, e na hora que ele entra dentro do mar, o mar fecha. Que coincidência, né? É que não era um qualquer fenômeno, né? A Bíblia fala de paredes, né? E aí tem a outra coisa que eu acho que é legal mencionar, e eu creio assim também, porque muitas pessoas querem aplicar isso não só a esse evento, não só a Êxodo, mas um caráter
lendário, no sentido de que é simbólico apenas. Eu não creio nisso. Eu estava lembrando do que o Rodrigo Silva fala lá, né, que ele fala aqui, e é real isso, né? Se para a memória que foi estabelecida dos judeus houve a Páscoa, que é a saída, e você vai considerar isso como lenda, então quer dizer que a Páscoa cristã também é uma lenda? Não. Não é a Páscoa cristã e não é a Páscoa judaica, que ela é um relato histórico de um acontecimento real, sobrenatural. de fato, sobrenatural. E o que aconteceu, as pragas, todas as coisas que aconteceram. Aí para crítico literário tem um monte, né, nisso aí, o pessoal que advoga as coisas lá da teologia da época dos alemães, lá do início do século passado. Eu me lembrava de um conhecido. Eu era pequeno, eu ia na escola do e dava aula, né? Um cara assim, de uma sumidade, um homem de Deus, temente a Deus. E ele falava um negócio que eu achava engraçado, mas que tem tudo a ver, né? Ele falava: eu creio tanto na palavra de Deus, que se disser que Jonas foi engolido pela baleia, eu creio. Ele falava até baleia, porque a gente sabe que não era uma baleia propriamente. Mas se disser que ele engoliu a baleia, eu também creio. Se a Bíblia diz que é, porque é, meu. É verdade. Pastor, daí, falando nisso, aí um ponto de interrogação que veio para mim, né, nessa leitura aí. Como que os magos tiveram poder para transformar também o rio em sangue, né? Porque eles copiaram, né, A Bíblia é até clara nisso, né? Eu não quero aqui aplicar como demoníacos, mas a Bíblia diz que uma das artimanhas de Satanás é copiar as obras de Deus. Ele não faz, mas ele copia. Né? Tanto é que não foi do que tinha que ser criado, né? Eles não conseguiram. No caso dos primogênitos, vai fazer o quê? Eles não conseguiram combater ali. Né? Então, isso ocorre, a gente vê acontecer, né? Eu me lembro de situações mesmo na minha vida de batalha espiritual e tal. A situação de um cara endemoniado expelir, vomitar um sapo vivo. Como é que pode o sapo estar vivo dentro dele? Como é que fica? Sim, é verdade. Não tem. Mas aí não tem explicação, não tem ciência. Mas um demônio ou mesmo artes aí de Satanás pode copiar isso, mas isso não muda nada. São magias, sei lá o que pode definir isso. E lá havia esses magos que faziam isso, teve a questão da água em sangue, teve a questão da cobra, né, da serpente, e teve outras ali que eles caminharam, as 5 primeiras, né? As 5 últimas eram incopiáveis. Exatamente. Porque tinha a ver com criação. Esse poder só ele tem. Ninguém mais. É verdade. Pastor, vou ler uma pergunta aqui. Sim. Foi o Tiaguinho Casas que mandou. Tinha que ser o Tiaguinho. Como é que é o rock de boa. Rock de boa. Rock depois da gripe. Viu o vídeo? Gostou? Vi. Ficou legal, né? Muito bom. Ele está perguntando assim, pastor, sair da escravidão rumo ao novo e melhor é muito mais que um livro, né? Tô falando de Êxodo, é um chamado, acho que ele quer tipo assim, qual é a importância do livro de Êxodo, acho, para nossa... Então, eu creio que há algumas coisas muito singulares em relação a Êxodo, porque, num certo sentido, ele é um resumo da nossa história. Nós somos libertos do império das trevas, nós somos libertos do Egito da nossa vida e vamos sendo transportados para o reino do Filho do seu amor. Nós já vivemos isso pela fé, mas isso vai se tornar completo e pleno um dia conforme Jesus prometeu. Então, essa distância entre o império das trevas e a plenitude do reino é um deserto que eu e você temos que atravessar. Né? Então, o deserto para o cristão
não tem a conotação que tem para as pessoas que não têm a Deus, que não têm o Senhor, que é a experiência de Moisés lá, né? Se é para ir com o Senhor no deserto, eu não quero ir com o anjo, eu quero ir com o Senhor, porque a presença dele é consolo para mim, é conforto. Eu me lembro de Davi, né, no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, né, ele vai me guiar para veredas da justiça. Então a presença de Deus é a nossa garantia no deserto. Nós não temos como chegar em Canaã sem passar pelo deserto. O deserto é inevitável na vida do cristão, e ele não é uma obra nossa, eu quero crer. Eu tenho outras compreensões que eu não sei, são impressões, eu diria. Eu creio que o deserto é inevitável na vida do cristão, e o deserto é uma oportunidade na vida do cristão. É a oportunidade de nós andarmos como ele andou, nos passos que ele andou, e é uma oportunidade de cumprirmos com ele a missão que ele recebeu. É muito interessante pensar nisso, porque quando Jesus envia os discípulos, ele diz: toda a autoridade me foi dada, portanto, ide. Eles estão indo para o deserto, né? Pedro está indo para um deserto da vida dele, vai morrer crucificado de cabeça para baixo, toda aquela coisa, mas ele vai encontrar o Senhor, ele vai para Canaã, ele vai conhecer a Deus plenamente, ou já o conhece, né? E não é diferente para nós. O Êxodo é essa imagem que deve ser para mim, para nós, uma inspiração, deve ser um encorajamento, deve ser um revestir-se mesmo desse mesmo ímpeto que houve em Josué e Caleb, que temeram o Senhor mesmo diante de tudo que as pessoas viam, né? Os espias lá, está tudo errado, mas eles viam a mão de Deus em meio a tudo aquilo, e a convicção de que Deus levaria eles à terra prometida. É interessante pensar em Josué e Caleb, porque daí eu me lembro de Moisés e me lembro de Hebreus 11. Moisés é o cara que, e o texto mostra claramente isso, ele viu a terra prometida, mas ele não pôde entrar na terra prometida ali. Né, o Deus tinha, e o texto diz que ele caminhava, mas ele não tocou. E quando o autor da carta aos Hebreus fala, ele não estava falando da Canaã que Moisés viu. Ele estava falando da Canaã que Moisés não viu, agora participava, né? E é a Canaã que eu e você precisamos também ter em mente. E isso vem para várias compreensões, eu creio, que nós precisamos ter. A igreja que anda no deserto precisa enxergar Canaã. A igreja que anda no deserto precisa saber que a volta de Jesus é a convicção de Canaã, é a realização de Canaã para nós. Então, uma igreja que crê nas promessas de Deus, ela anda sobre a égide, sobre a influência de Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, porque, não, mas é bom mesmo a vida que a gente tem levado, eu não tenho nada para reclamar, né? A vida é boa e tal, mas se eu acho isso, que ela é boa, imagino que não deve ser quando eu estiver lá, diante das promessas que Ele tem para mim. Então, eu preciso ansiar por Canaã, eu preciso ansiar para que Jesus venha, né? A igreja precisa viver como Josué e Caleb. A terra prometida vai chegar. E é interessante, né? Porque nesse processo de deserto e nessa nossa jornada também aqui nessa terra, vamos dizer assim, no deserto que a gente está passando, tinha Josué e Caleb e tinha o povo, né? E o povo de Israel faz uma menção à igreja, né, de hoje também, né, pastor? E nem todos estavam, eu acredito que conectados do povo ali, nem todos estavam na mesma batida, assim, né, na mesma conexão, né? Com certeza. E hoje é muito também... Não é muito diferente. Só que como corpo, né, como igreja, como povo de Israel, eles andavam também, né? Porque às vezes um devia estar desanimado, e o outro estava mais animado, e o outro lembrava talvez, cara, mas nós vamos sim, porque Deus já fez isso, lembra o que Ele fez com a gente, lembra como Ele apareceu, lembra quando Moisés subiu o monte? Jeremias, quero trazer a memória que me pode dar esperança. Exatamente. Então, é uma expressão mesmo de uma igreja andando no deserto para chegar. E isso nos leva a pensar na importância que tem de nós ajudarmos mesmo uns aos outros, como foi com eles. E houve isso entre eles. A questão, por exemplo, da entrada, que aí é posterior, mas a entrada na terra, você vai lembrar que eles se comprometeram, especialmente os filhos de Benjamim lá, que eles queriam ficar antes do Jordão.
que a terra era boa, tal, ficou a família. Acharam um lugar confortável. Aí Josué disse para eles, olha, a palavra de Deus é que vocês podem ficar com a terra, sua família pode ficar aqui, mas vocês vão com o povo para conquistar a terra. Depois que todos conquistarem, vocês podem voltar para cá. Isso volta à imagem que a gente estava falando lá atrás de aliança. E aí é uma coisa muito séria, né? Nós muitas vezes não temos a perspectiva e nem a ciência da nossa aliança com Deus. Isso é grave. Exatamente. E eu indo um pouco mais à frente, não temos da aliança com Deus e muito menos com os irmãos. Que é uma tolice você pensar. E uma das coisas que eu costumo mencionar, né? Deus não veio salvar o Evaldo, ele veio salvar um povo. Sim. Se o Evaldo estiver no povo, legal, ele vai. Se ele não estiver no povo, está fora. Sim. Deus não vai levar ele. Deus vai levar o povo dele. E essa compreensão parece que é uma coisa que é o que aconteceu com o povo no deserto. Você vê, os que saíram do Egito não entraram na terra, a não ser Josué e Caleb. É verdade. Isso é muito interessante. Sim. Os que vieram depois, porque advogaram ou creram nas promessas de Deus e creram no que Josué e Caleb estavam falando, eles entraram na terra prometida. Sim. E aí tem a imagem de Caleb que eu acho incrível, né? O cara estava com 85 anos, ele lembrou da promessa que Moisés havia feito a ele, que ele conquistaria Hebron, né? E isso é tão significativo, a gente não tem a noção, né? Hebron é o lugar onde vai se edificar Jerusalém, é lugar e ele vai entrar para a terra da conquista mesmo, que depois se perde, né, no meio do caminho. Aí vem Davi, que é novamente o cumprimento da promessa. Ele toma Hebron de novo, toma Jerusalém, e agora foi tomado de novo por causa do pecado do povo, porque sempre perde por causa do pecado, né? E hoje está na mesma coisa, e a gente vê às vezes alguns documentários, os judeus lamentando porque tomaram o templo, tal, porque estão tomados em pecado. Isso é muito legal a gente lembrar deles, mas é melhor lembrar de nós, né? Será que a gente tem sido fiel mesmo ao Senhor? É verdade. Será que nós temos agido como um povo ou nós temos agido como uma unidade? Eu cuido da minha vida, o resto que se lixe. Exatamente. Se eu for para o céu, legal. O outro, paciência. Não. A aliança com o Senhor inclui os meus irmãos. Deixa eles irem, eu vou ficar aqui nessa terra aqui que tá legal, achei aqui Fica sozinho. Fica sozinho. Para a terra vai só os escolhidos mesmo, os separados. Eu estava lendo aqui, quando eu estava lendo Êxodo, daí, acho que é Êxodo 6:6, fala assim: portanto, diga aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, vou tirá-los dos trabalhos pesados do Egito, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com o braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Isso aqui me remeteu a uma realidade também dos nossos dias, assim, né? Tudo bem que o meu trabalho não é tão pesado assim, mas quanta injustiça, né? Sim. Quantas pessoas sendo realmente escravizadas, assim, nos nossos dias. Nos nossos dias, né? Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Né? A escravidão pelos desejos mesmo, a escravidão de vícios, a escravidão factual, né, que existe hoje mesmo. E é muito interessante ouvir nesse texto o que ele diz: eu vou tirar você. Não é o governo, não é o pastor, não é o sacerdote, o sumo sacerdote, o arcanjo, não. Eu vou tirar você. Eu acho que essa é uma perspectiva que também, né, na visão da aliança, novamente nós temos que dar atenção, né, como igreja. De fato, nós andamos, vamos particularizar aqui, nós andamos buscando essa celebração significativa, nós estamos memorável, né? Nós estamos tão felizes com tudo isso, mas a gente não pode deixar muitos dos nossos se perderem no caminho. Não. E isso é uma coisa muito séria, né? E aí eu vou para compreensões assim até mais estreitas da coisa, né? Essa coisa da visão nossa. Mas pastor, a igreja local não é a igreja de Jesus, mas ela é uma manifestação dela. E ela é o ambiente onde eu
sou edificado, onde eu sou solidificado em Deus, eu fui plantado ali. Agora eu não quero nem falar como pastor, mas como ovelha. Aí quando eu fico com essa sede esse mito da grama mais verde, não, mas lá naquela igreja lá eles oram na hora da coisa, e tem poder e tal, então eu vou ver lá. Sabe, nós precisamos restabelecer mesmo a aliança com Deus e a aliança com os nossos irmãos. Se o caminho nosso, se o nosso deserto tem sido difícil, então vamos ajudar para que o caminho não seja tão árduo, né? Que a gente possa contribuir com outros para que eles não se percam, né? E não abandonar a comunhão, abandonar o relacionamento, que é o que Hebreus 11:25 vai falar lá, né? 13:25 vai falar sobre não deixar a congregação como alguns têm feito. Isso é um fato. Isso não tem a ver com comunidade Siloé, igreja quadrangular, batista, presbiteriano. Tem a ver com compromisso e aliança com Deus e com pessoas que têm aliança. Uma celebração significativa, né, pastor? Talvez num cenário ideal, vamos falar assim, né, onde todos tivessem atingido uma maturidade espiritual. Todo mundo entra no templo, no auditório, todo mundo tem revelação de tudo aquilo que está sendo cantado, todo mundo tem a revelação do que é o dízimo, de estar ofertando, todo mundo tem a revelação de tudo que está sendo pregado, e aquilo gera um ambiente de adoração, uma celebração. Só que por outro lado, né, a gente precisa estar servindo, porque ainda tem irmão que se não ajudar a atravessar a rua, não chega bem na igreja, já não gosta de vir, se não tem uma vaguinha no estacionamento. Por quê? Porque a gente entende que não é só nós. Ainda existem os que ainda estão em processo de pequenos. Exatamente. Então a gente precisa também servi-los, né? Porque a gente vai junto. Trazê-los, né? Atraí-los. Acompanhá-los. E eles precisam também tomar atitudes na vida deles também. Porque uma das experiências que eu vejo assim, no tempo, na minha vida, tem os fracos, que são pessoas que a gente precisa ajudar, como você falou, os recém-convertidos e tal, mas tem os indiferentes, são os fariseus, né? Eles se acham tal, e são indiferentes aos outros, indiferentes à igreja, indiferentes ao que Deus está fazendo, eles se acham, né? É o cara que sobe lá na plataforma, lá como aconteceu com o fariseu, orar, para que todo mundo visse como ele é espiritual. E eu acho que uma das coisas que mais manifesta essa presença na nossa vida não é essas atitudes, esses estigmas, né, de manifestação das pessoas, mas é o coração quebrantado mesmo, né, humilde diante de Deus. Sim. Aí eu vou trazer na memória, me vem à memória assim, pessoas que eu conheci e que conheço mesmo, né? Não vou ficar falando nome, citando nome, porque eu acho que não é saudável, né? Mas eu vejo assim, às vezes, pessoas na comunidade extremamente simples, humildes. Eu tenho até medo de estar perto, porque são pessoas que Deus deve usar e Deus tem tanta graça sobre eles, e eles são tão amados do coração de Deus, tipo Enoque, qualquer hora ele arrebata o cara, né? Porque o cara é desejável por Deus, e a gente não considera. A gente simplesmente despreza, né? Porque não é essa altivez ou esse arrotar conhecimento, visibilidade, nada, não é por aí. Não que o cara pode até ter visibilidade e ser usado por Deus e continuar no quebrantamento, na contrição, mas isso pode ser até uma tentação para a pessoa, que é o que acontece lá com Coré e o pessoal lá, né? É o que a gente está falando esse mês sobre sacrifícios mortos também, né? Porque Deus não precisa. Não. Ele quer o sacrifício vivo. Tudo que sobrepõe o Espírito de Deus é morto, na verdade, né? E faz morrer também. Eu lembrando do Êxodo, eu lembrava da revolta de Coré lá. Revolta do quê? De Coré, quando eles vão fazer o bezerro de ouro e tal, toda aquela coisa arada lá.
E eu olho para o texto e eu creio que eles arrogavam ali espiritualidade, que eles estavam certos, que outros estavam errados, que o cara doido subiu no monte lá por causa de placa e aquele monte de trovão, que Deus maluco é esse e tal, que é a experiência de muita gente. Começa a você ver um irmãozinho no culto lá falando em línguas, ou tendo uma manifestação que não é comum para você, mas como é que pode um negócio desse, né? Que falta de decoro, né? Meu, assim... Deixa eu ficar aqui com a minha adoração de ouro e... o meu bezerro de ouro. Eu mesmo vejo, olho para mim, porque eu me lembro do meu passado, né? De uma formação tão tradicional. Quantas vezes eu não tive experiências tão profundas que provavelmente Deus queria trazer para mim, por causa da minha incredulidade. Não é por causa do ele não pode fazer comigo, ele não fez porque eu sou incrédulo. Eu não abri meu coração para isso. E às vezes uma pessoa numa simplicidade dessa é uma pessoa que ela não tem suporte emocional para aguentar a presença. A presença sai correndo pela igreja, né? E declarando. E isso não é para me escandalizar. Isso é para eu erguer as mãos e louvar, Senhor, glória a Deus que o Senhor está fazendo aqui. É uma extravagância, né? Um não reter nada daquilo. Louvor extravagante, vamos voltar para a coisa. Vamos falar do vaso de alabastro. Foi quebrado, né? Foi escandaloso, né? Meu, para que fazer isso? Porque ele é digno. Que escândalo. E aí a pessoa lá em algumas manifestações é a criança. Se você não se tornar como uma, você não entra. É verdade. Né? Eu estou falando isso, eu sei que muitas pessoas podem ouvir e vão, mas é porque acontece isso, aquilo outro. Eu sei que existem exageros. Sim. Mas uma coisa é você querer trabalhar em cima colocar como regra essas situações. Sim. Né? Então, como não há regras no sentido de que todo mundo tem que estar nessa mesma vibe, né? Vai levantar a mão, vai pular, tal. Não tem que ter isso. Mas você não tem também que ficar cobrando o outro que faz isso. Se o outro se sente bem assim, glória a Deus, aleluia. Deus abençoe ele. Né? E me abençoa também do meu jeitão, né? Aí até lembrança bem característica, né? Eu não sou o melhor dançarino da igreja, com certeza, né? Mas, sei lá, eu quero mais pular também. Se é desengonçado, problema. Deus me conhece meu coração, sabe do que eu tenho, né? Infelizmente fui criado dentro de um contexto muito diferente de outros que tiveram oportunidade e às vezes dançaram para o diabo, dançam para o mundo, mas não dançam para Deus. É verdade. Né? É verdade. Então, às vezes eu não vou dançar porque eu não tenho esse jeitão também, mas não porque isso não possa ser feito para o Senhor. Sim. É um negócio até complicado pensar nisso, né? Porque se você olha para a cultura judaica, você querer afirmar, por exemplo, e eu sei que muita gente vai querer discutir o que eu vou falar agora, porque é controverso, né? Mas uma pessoa como Jesus, que nasceu dentro de uma cultura judaica, é inimaginável você imaginar ele numa celebração do templo que ele não adore com dança. Sim. É inimaginável. É só olhar a cultura judaica. Eles dançaram quando chegaram do outro lado do mar? Pois é. Celebrando a escandaloso. Deus. Exatamente. Ô, pastor, e falar em cultura judaica, assim, hoje a gente tem essa revelação da libertação do povo de Israel ligada a Jesus. Né? Qual é a visão do povo judeu com relação ao livro de Êxodo? É somente um livro histórico ou é um livro profético também para eles de algo que vai acontecer o que já aconteceu, eles não reconheceram, né? O que eles estão esperando acontecer, né? Aí a gente vai ter também algumas correntes dentro do próprio judaísmo. Entendi. Alguns vão olhar para o aspecto histórico, mas a maioria absoluta vai entender como uma intervenção de Deus, a maioria absoluta, como uma intervenção histórica de Deus, libertando eles. Essa é uma compreensão. E um grupo significativo vai olhar para as próprias palavras de Moisés, de que um libertador viria. E Salmos, Isaías, Ezequiel vão mostrar que esse libertador é o Messias. Messias
Hamashia, né? Sim. Que é o que nós vamos enxergar de forma muito clara como o Senhor Jesus. Hoje nós sabemos que alguns judeus enxergam como esse Messias, outros como um grande profeta. E eu diria até que, pelo que a gente tem visto e ouvido, pelo menos eu lembro da minha adolescência e tal, a rejeição do povo judeu em relação ao Messias não é mais tão significativa como foi no passado. No mínimo, ele é um grande profeta. E para muitos ele é um Messias. Graças a Deus. Talvez um quebrantamento. Aí da marca eu ficar pensando, né? Então, é sinal? Não sei se é sinal. Sim. Eu não sei. É uma percepção. A Bíblia diz que no tempo da volta, a figueira vai estar no seu tempo de dar o fruto, né? Essa percepção, o pastor tira da onde, assim, talvez do pessoal do Global Key, tem trazido essa informação sobre um certo, talvez, quebrantamento na comunidade judaica em relação... Não. Isso aí é documentários, mas estudos, eu gosto muito de ver, né? Aí vai de que eu falo na igreja, por exemplo, Israel com a Aline lá, né? Eu vejo também. Bom, né? É muito bom. Quem não conhece, tem um canal no YouTube, Israel Ela é com a uma Aline. youtuber, né? Ela é uma menina aqui do Rio Grande do Sul, hoje ela mora em Israel. E, cara, é muito legal, assim, ela faz uns vídeos muito massa de Israel, vale a pena assistir lá, que é muito bom. Que vai falar, ela entrevista às vezes rabinos. Então o do Rodrigo Silva é muito bom também. Né? Esse eu não conheço. É um pastor adventista, arqueólogo. Eu sei é uma subidade. Ele tem um programa na televisão, acho também, não tem? Na rede deles lá. Eu não sei. Eu vejo no YouTube. Acho que tem, sim. Mas é muito moreno, bom. assim, né? Eu sei quem é. Ele é muito bom. Ele é bom, né? Muito bom. Ele é um arqueólogo, né? Então ali vão vir algumas informações nesse sentido que despertam, né? Sim. É lógico que ele vai conversar, você falou a Globo, a gente conversa sobre isso, mas... Sim. Mas o que eu vejo assim, forte é mais leituras são também. Os fatos contemporâneos de quem está dentro da ligado nisso. Pastor, vamos falar um pouquinho das leis, né? Que foram estabelecidas ali e dadas por Deus a Moisés. Cara, eu imagino que eles saíram da escravidão meio selvagem, assim, né, a turma, né? Imagina, 600 mil homens, mais mulheres e crianças, né? Então Deus tinha que botar ordem no negócio, dar uma civilizada, né, na galera, senão não iam chegar a lugar nenhum, né? Sim. O que dessas leis, assim, dá para dizer que era para aquele tempo, é para esse tempo? O que o pastor lembra, assim, né? Não sei se... Não precisa lembrar de todas, né, talvez, mas o que o pastor pensa dessas leis? As leis cerimoniais, elas tinham aplicação muito à questão da saúde e tudo mais. São muito contemporâneas, não, são muito afeitas àquele tempo. Aí você pega o Decálogo, por exemplo, os 10 Mandamentos, você vai perceber princípios que são eternos, né, que se aplicam completamente à nossa vida. Então, eu creio que as leis cerimoniais tem, claro, também situações de aplicação, tem situações de compreensão. Por exemplo, quando a gente vê lá nas leis a respeito do tabernáculo, a gente falou sobre isso esses dias, Levítico 6:9, lá que o fogo deveria estar aceso o tempo todo, que ele tem uma aplicação de princípio, de espiritual real na nossa vida, que se aplicava a eles naqueles dias, dentro de uma situação visual concreta, né? Porque o sacerdote entrava lá dentro mesmo, e se a pessoa visse de fora, ela perceberia lá o menorá aceso, 24 horas e tal. E aquilo, como eu esses dias mesmo pregando, lembrando o apóstolo Paulo, era uma figura do que haveria de vir. Então ela tem aplicação para nós hoje, sem dúvida alguma. Agora, existem algumas leis que eram cerimoniais mesmo. Tinha a ver, por exemplo,
questões do corrimento de sangue, né, que é a menstruação da mulher, e tantas outras, tinha a ver com saúde mesmo, de alimentos. Sim. Tanto que você vai ver os alimentos que são proibidos, aí você vê Deus falando com Pedro para ele comer. Ele falou, imagina que eu vou comer um negócio desse. A palavra diz que não pode, Deus está falando com ele para comer. É muito engraçado até a cena, né? Porque quem está falando para ele é Deus. Sim. Que fala para ele, o que eu tornei puro é puro, né? Então, tinha uma aplicação contextual, uma aplicação cultural, uma aplicação daqueles dias. Mas existem muitas coisas que são princípios mesmo. E até nessas situações cerimoniais, às vezes tem princípios que subjazem, né? Estão embaixo daquilo. Símbolos que também se aplicam ao caso do menorá, né? O caso do menorá, o caso da arca, o caso do cajado, o caso do maná, N situações, o próprio tabernáculo, a tenda do encontro, todas essas coisas, as figuras no tabernáculo, né, de flores e árvores. Não sei se você lembra, na construção ele fala que teria que desenhar e tal. Sim, né? Tudo aquilo ali era uma referência ao Éden. Sim. Né? Era uma lembrança do Éden, uma aplicação. Né? E quando nós caminhamos toda essa situação, atravessamos o deserto, entramos na monarquia, vem Jesus e tal, ou os exílios e Jesus, tudo isso aí vai remeter a mim, a você e a nós, que nós estamos, pelo Senhor, sendo levados de volta ao Éden, ao relacionamento com Ele, à presença, ao estar com Ele. Né? Essas figuras, né, que são usadas, quem está lendo ali sempre vem com uma curiosidade, né? O que significa tudo isso? O risco disso aí é você ficar viajando na maionese, aí fica uns negócios aí que, né, tem aplicação, mas não é tudo que tem aplicação. Tem situações que são significativas, mas tem situações que é viagem. Isso também, talvez para a época, tinha alguma simbologia real, que era real e que era importante, talvez. Não, com certeza. Imagine todo o povo de Israel entrando, quando entrava no pátio do tabernáculo, eles estavam vendo aquelas flores, tudo remetia ao Éden. Quando via a menorá, remetia à luz. Nosso Deus é luz que brilha, né? Daí vai ter a própria referência depois, mais tarde, que era a referência que foi dada a Abraão, que nós também seríamos luz para as nações, nós acenderíamos a graça de Deus sobre as nações e tal, toda essa situação. Qual que era o problema do fermento, pastor? Não do fermento, do pão. Do fermento. Do fermento, porque, né, todas as festas eram festas pão sem fermento, pão sem fermento, pão sem fermento. Quando eles estão sendo recomendados isso, eles estão a caminho da terra prometida. E a ideia ali vai ser a ideia que Jesus vai colocar também do fermento lá na frente, dos fariseus. Sim. Aqui está falando de que quando eles não poderiam se misturar, eles não poderiam se deixar influenciar, que era o que o fermento faz na massa do pão, ele influencia e transforma. Sim. Quando eles entrassem na terra dos cananeus, eles não poderiam se deixar influenciar. E aí a gente lembra, que ele estava falando agora há pouco, a primeira coisa que acontece, né? Eles se deixam influenciar, eles se deixam misturar, e isso vai causar um transtorno terrível para eles, né? Hoje a gente olha para isso, também não compreende muitas das coisas e diz, Deus estava separando eles e tal. Estava separando o pecado. Essa era a ideia. Porque eles seriam luz para as nações. Sim. Então, para eles serem luz, eles teriam que ser puros. Mas aí eu até me lembro disso assim e penso, né, que nós somos tão criativos, né? Deus, nós temos essa herança do Senhor que a gente não se mistura às vezes com o povo lá fora, mas consegue se misturar aqui dentro, complicar aqui dentro mesmo, não precisa nem sair para fazer. É verdade. Né? Você não precisa nem sair da igreja para fazer as coisas atrapalhadas, faz aqui dentro mesmo. É que a gente bota o fermento dentro. Fermento dentro. Essa é a ideia. Não coloca o fermento, mas coloca o fermento. O fermento é bom, né? O fermento que o fermento é uma benção. Sabe, a gente estava falando, né,
dessa memória curta, né, do povo, assim, né? Nossa, viram tudo que Deus fez, e viram Deus, e viram os trovões, e viram Moisés falando com Deus dentro da tenda do encontro. E hoje em dia, né, pastor, a gente mesmo, né, crente, convertido, com o Espírito Santo em nós, quantas vezes a gente está andando, esquecendo que existe uma presença em nós, que é a presença do mesmo Deus que se manifestou daquelas formas. Consciência da presença. Consciência da presença. Temor, né? Temor de Deus. Aí é um livro que eu recomendo sempre, né? Você já lembra? Para mim é Temor do Senhor, do John Bevere. Desperta a gente para essa realidade. Sim. Não andar na presença, ter consciência da presença, eu acho que faz toda a diferença na vida do cristão. Muitas das coisas que nós praticamos que não agradam o coração de Deus, nós praticamos por não temermos. E às vezes nós não praticamos por legalismo, por farisaísmo, né? Somos sepulcros caiados. Lá dentro está todo revolto, mas externamente a gente quer dar uma aparência de espiritualidade. O coração temente, ele age como age por causa do Senhor, por causa da glória dele. Aí, para mim, né, a gente já passou, mas trazer a memória, José é um negócio assim impressionante, né? Um cara que temia a Deus. Não tinha, olhando humanamente falando, não teria motivo nenhum para temer, mas ele temia Deus, ele confiava em Deus, ele cria no Senhor, que Deus de alguma forma seria fiel a ele, né? A situação de quando os irmãos entregam ele para os nômades lá que vão levar ele para o Egito, vendem ele lá na casa de Potifar, o cara teme a Deus, ele vai para a cadeia, teme a Deus, né? O cara ele desvenda os segredos lá do copeiro e do padeiro, e ele pede para ele lembrar dele e tal, e ele confia no Senhor. Ele está sofrendo, ele está passando por luta, ele está passando por dificuldade, mas ele tem esperança, ele confia no Senhor. Ele traz a memória que pode dar esperança para ele sempre. E essa, eu creio que é uma das coisas que nós precisamos ter. Eu acho que a essência do que Jesus coloca ali se aplica a isso, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Como eu vou ter bom ânimo? Temendo a Deus, confiando nele. Ah, mas arrebentou tudo, veio uma tromba d'água e levou 100 e tantas pessoas. Eu ainda preciso confiar no Senhor. Eu me lembro do profeta, do Abacuque, né? Ainda que a figueira minta e não haja fruto na vide, e não haja vacas no curral, eu ainda confiarei, eu ainda te esperarei no Senhor. A nossa confiança não é colocada nas pessoas, não é colocada na economia, não é colocada no patrão, na empresa, na profissão, na família, no pai, na mãe, no esposo, na esposa. A nossa confiança precisa ser colocada no Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando nós andamos no temor do Senhor, a nossa vida é garantida. Ela tem chão para pisar, ela tem expectativa para andar, porque nós temos o Senhor. Tudo pode faltar, mas Ele nunca vai falhar. Eu gosto de lembrar do texto de Deuteronômio, né? Que o Senhor não é homem nem filho de homem para se arrepender. Se Ele prometeu, Ele há de cumprir. Então descansa e confia, espera nele. É uma coisa que é muito clara, né, pastor, por mais que o povo, por vezes, memória curta, mas existia um temor, né, também, né? Gede, existia e existe. Existia ausência de temor e existe ausência de temor. Nós vivemos nessa tensão, né, que é o que eu falei. E eu não falei de forma inadvertida. Eu olho para algumas pessoas assim, na igreja, que às vezes as pessoas não dão valor nenhum, mas são tementes a Deus, temem o Senhor. Sim. Passam por cada coisa assim do arco da velha, se você for ouvir, né, e
saber do testemunho, vou citar um caso aqui que talvez muitos não saibam. Você senta e conversa com uma graça que dá dança. Sim. Meu Deus do céu, cara. Muitas pessoas teriam desistido. É verdade. Né? Ela não desistiu, ela temeu o Senhor, andou no Senhor, e Deus tem sido fiel com ela. No meio das lutas, das dificuldades, né? Hoje só, né, ela e o Jordão, e Deus dá graça para ela criar o Jordão, né? Que é um menino de Deus. Hoje a gente vê assim, eu tenho muita esperança nele, oro muito a Deus, porque Deus, e não tanto por ele, mas por causa dela, né? No sentido de Deus honrar a fidelidade dela, o temor dela. Ela é perfeita? De jeito nenhum. Ela não erra? De jeito nenhum. Mas ela está lutando, ela teme a Deus, né? Isso eu vejo nela, isso eu aprendo com ela, não tem por que não. Não tem essa de, mas o senhor é pastor. Pois é, por isso mesmo, tem que aprender com ela. Parece que existe uma, não sei, né, é uma percepção minha, né, até pelas histórias da Bíblia, assim, uma graça sobre as mulheres que criam os seus filhos sozinhas, levando eles a Deus, né, sem a figura às vezes de um pai, a graça, sim, né? E a própria palavra recomenda que nós consideramos os órfãos e as viúvas. Exatamente. Né? E a igreja muitas vezes esquece disso. É verdade. Não considera isso. Pelo contrário, às vezes estigmatiza. Exatamente. Que é pior. Né? Coloca... estigmatiza não só o órfão, viúvo. Eu acho que hoje, por exemplo, é uma coisa que esses dias eu estava no Soliteiro, e eu também olho, percebo, às vezes a igreja estigmatiza solteiro, descasado, né? Estigmatiza. Quando, esses dias eu sentei com a Leila, que é a líder do Soliteiro, falando isso para ela, falou, olha, vocês não são metade, vocês são inteiros. Vocês têm um potencial incrível na mão. Deus pode usar vocês de uma forma tão, tão incrível que, com certeza, se considerar por disponibilidade, se considerar por possibilidades, vocês têm muito mais do que eu, do que outros que são casados. Nós temos alguns limites, vocês não têm. Né? Então, eu até brinquei com ela, para de falar de namoro, de coisa com o pessoal, esquece isso, vocês são inteiros, vocês não precisam disso, necessariamente. Sim. Se Deus der, glória a Deus. Mas às vezes precisa ser curado dessa pressão que nós colocamos. Né? Nós colocamos. Tem os casos de... A primeira coisa que vai perguntar é, e aí? Quando que é? Não pareceu nada, cara. Pareceu Jesus, tá bom? Se viu Jesus, já viu demais. Essa que é a questão. Eu acho que isso é um caminho assim de... É engraçado isso, não? Mas de purificação da igreja, de entender isso, gente. Nós temos que ser zelosos em relação aos que são casados, para que sejam... olhar para todos, né, até aquela conversa da criança, a igreja do futuro. Que igreja do futuro, cara? Ela é a igreja do mais que presente. Em nome de Jesus, é a nossa geração. Né? Eles são bênção. Uma das coisas que a gente tem experiência na comunidade é de ver isso. No Zoom, você tem muitas crianças que trazem os pais a Jesus. Não é os pais que trazem eles a Jesus. Eles trazem os pais a Jesus. E isso é incrível. Não que eu quero com isso desprezar outros pais, ou famílias que são estruturadas, funcionais e abençoadas. Tem muitas, até dentro da comunidade, tem mesmo, graças a Deus por isso. Mas não tem só eles. Ontem a gente estava organizando o LUT e aí a Camila mandou uma mensagem assim, meu pai e meu tio estão indo e tal, primeira vez deles. Cuida aí. Eu até esqueci. Vou ter que organizar o outro, porque na hora ali também ficou tumultuado e não consegui ver, né? Mas assim, quando ela mandou a mensagem, e aí eu sendo pai também, cara, é um negócio que corta o coração, assim, sabe? Quando que, tipo assim, que tu vai ver o filho tentando cuidar do pai? Não é verdade? Tipo, é sempre o pai que se preocupa com o filho. Eu fiquei pensando, cara, se é minha filha, tipo, mandando uma mensagem dessa, acho que meu coração se quebrava, assim, né, o zelo, assim, o cuidado que tem pelo pai, de, nossa, olha, ele vai, tá assim.
Graças a Deus, a gente tem muitos desses no Zoom, tem muitos desses no Team, tem muitos desses no Adolas, né? Muito legal de ver eles realmente comprometidos e orando pelos pais, e desejando vê-los no Senhor, né? Coisa maravilhosa. E alguns até que sofrem, né? Os pais são difíceis, são complicados, né? Mas eles tementes a Deus, firmes, né? Graças a Deus por isso. Pastor, para a gente ir finalizando aqui, eu queria falar um pouquinho do sacerdote, né? Que eu acho que também é uma figura ou algo que se abre agora, né? Que se apresenta no livro de Êxodo. Né? E queria que o pastor falasse um pouquinho assim do que, sei lá, de toda aquela simbologia que apresenta, o que é mais representativo, essa genealogia, né, que vem de Arão até Jesus. Pastor, o que é mais representativo assim, nesse livro assim, com relação ao sacerdote? Bom, começa a imagem de que ele era aquele que representava o povo diante de Deus, ou representava Deus diante do povo, mas é isso. Né? E ele era um intercessor também, era uma figura. E é muito interessante pensar nisso, porque aí a gente tem essa imagem toda dos nossos dias, né? Que transferiu para um pastor essa imagem, inclusive alguns chamam de sacerdote mesmo. Né? Mas isso era uma figura de alguém que conectava Deus com o homem, céu com a terra. Quando vem Jesus, e Hebreus vai mostrar isso de forma muito clara, Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E ele vem estabelecer um reino de sacerdotes para ser Deus e Pai. E isso tudo tem a ver com a promessa de Deus a Abraão. Farei de ti uma bênção para todas as famílias da terra. Como que ele vai ser? Vai ser o sacerdote. A família dele vai ser a intercessão entre o homem e Deus. Aí você vai caminhando, né, para Isaías, que vai falar que Israel seria luz para as nações. Aí Lucas vai pegar isso, se referindo ao contexto de vida lá de Paulo, e vai dizer que, na verdade, agora a igreja é essa luz para as nações. E em Apocalipse, João vai declarar que esse reino de sacerdotes somos nós, individualmente. Né? E é concreto isso não é uma figura, não é uma suposição, não é uma imaginação, não, isso é real. Todos nós que conhecemos o Senhor somos sacerdotes. A igreja é interessante, né, porque a gente pegou assim, um paralelo, uma imagem, né? Então o marido é o sacerdote da casa. Na casa de um cristão, se moram 4, tem 4 sacerdotes. Sim, se tem 5, é 5 sacerdotes. Fica esperto aí, mulherada. Não é só o marido que é o sacerdote. Tem a sacerdotisa lá. Essa imagem é muito legal, assim, da responsabilidade que o marido tem. Sim, o marido tem a responsabilidade. Mas que é dele. Essa ideia de colocar sacerdote, sacerdote somos todos nós. É verdade. Né? A gente, brincando nessa coisa, quando a gente faz essas coisas, Lutero treme lá no túmulo. Meu Deus, não adiantou nada. Né? Tudo que eu fiz não fez nada. Porque ele vem justamente tentar restabelecer o sacerdócio universal do cristão. Todos nós somos sacerdotes. Sacerdote significa intercessor, servo, aquele que vai servir no templo, aquele que vai prestar sacrifícios agradáveis a Deus. Sim. Somos nós. É verdade. Sem exceção. Muitas igrejas, né, ainda tem o sacerdote, né? Somente ele pode. Eu já recebi muita oração que Deus abençoe o sacerdócio do pastor Evandro. Abençoe o meu dele também. Porque, né? Enquanto pastor, e é uma coisa que a gente precisa restabelecer, né? Porque toda essa clericalização ela afetou o conceito e diminuiu o valor. Porque, como eu estava falando, todos nós somos sacerdotes. Quando você fala de pastor,
de evangelista, de mestre, de apóstolo, de profeta, você está falando de 5 ministérios. 5 ministérios são estabelecidos, os ministérios de Jesus, conforme diz o apóstolo Paulo, para a edificação da igreja, para o aperfeiçoamento dos santos, para que todos alcancem a estatura da varonilidade perfeita, ou seja, semelhança de Jesus. Então, o dom que Deus derrama sobre mim tem a ver com a edificação da igreja. Ponto. Eu tenho que trabalhar isso. Sim. Isso não elimina o fato de que eu sou sacerdote, que você é sacerdote. Sim. É verdade. Nós temos as nossas funções. Isso. Mas todos somos sacerdotes. É verdade. E é para empurrar a igreja para a rua, para invadir a cidade, conquistar o mundo, esvaziar o inferno e encher o céu. Até chegar na terra prometida. Amém. Isso aí, pastor. Obrigado. Obrigado a você que está com a gente no YouTube, nas plataformas de podcast. Muito legal. E a gente está fazendo o nosso primeiro MesaCast. Espero que você tenha gostado aí. Se gostou, compartilha. E participe dos próximos também, mandando a sua pergunta, a sua participação. Repassa para a galera do GP. Isso aí, pastor. Obrigado. Uma honra estar aqui com o pastor todo esse tempo. Obrigado a galera que está servindo aqui. É isso aí, gente. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.